Olha lá, pessoal da letiva quarentena 21, mais um experimento. Agora a gente vai fazer cultivando bactérias. Qual o objetivo? Mostrar a existência de micróbios e como eles contaminam o meio de cultura. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai fazer um meio de cultura. Como? Um pacote de gelatina incolor, uma xícara de caldo de carne, um copo de água, dissolver a gelatina incolor na água e misturar ao caldo de carne. Agora, para a experiência, 2 placas de Petri que a gente trocou por 2 potinhos, certo? Para colocar o meio de cultura aqui dentro, cobrindo bem o fundo, cotonetes, filme plástico, etiquetas e caneta. Olha lá, pessoal, então esse aqui é o caldo de carne que nós fizemos, o caldo de carne mais a gelatina incolor e um copo de água. Aqui nós fizemos o meio de cultura. O meio de cultura, então, deve ser colocado nos potinhos. Daí nós levamos para a geladeira para eles ficarem nessa consistência aqui, ó, de gelatina, né? Daí o que a gente tem que fazer? O procedimento é o seguinte: nós temos que passar o cotonete no chão, ou no dente, ou entre os dedos do pé, a preferência que vocês quiserem, ou num tênis, ou um dedo sujo, ou na nota de dinheiro. E depois que você fizer isso, você vai esfregar o cotonete no meio de cultura. Então, eu vou pegar uma moeda de R$1, vou esfregar bem o cotonete, e o cotonete vai tirar as bactérias que estão aqui, certo? E daí então eu vou esfregar aqui no meio de cultura, ó. Então esse cotonete aqui, esse meio de cultura é o da moeda. E agora um outro cotonete que eu vou passar no tênis. No tênis. E agora eu vou fazer aqui, ó, no meio de cultura. Daí eu vou notar que aqui é a moeda e aqui é o tênis. Certo? Eu vou tampar essas placas com o filme plástico, certo? Etiquetar as duas com adesivo e depois de 3 dias eu vou observar quais alterações que ocorreram, ok? Olha lá, pessoal, então agora nós vamos ver os resultados do experimento que nós fizemos de crescimento de bactérias no meio de cultura. Nós preparamos o meio de cultura com caldo de carne e agora a gente vai observar o que cresceu. Olha lá, ao encontrar um ambiente capaz de fornecer nutrientes, que é o caldo de carne, e as condições para o desenvolvimento, os micro-organismos se instalam e aparecem. Esse ambiente então pode ser de alimento mal embalado, guardados em locais inadequados. O mesmo acontece com o nosso organismo. Sem as medidas básicas de higiene, torna-se um excelente anfitrião de bactérias. Então vamos observar aqui os crescimentos. Na boca, percebam as cores diferentes dentro do caldo de carne. Esses locais é onde houve crescimento de bactéria. Aqui também na esponja, olha a quantidade de bactérias que cresceu. Temos agora outros meios de culturas aqui que nós fizemos. A boca do cachorrinho, o vaso sanitário, olha que as quantidades de crescimento de colônias de bactéria. E a geladeira, algumas colônias também de bactéria. Mas a mais observada é no vaso sanitário, as concentrações aqui, ó. Dentro desse cor diferente, tem milhões de bactérias que se reproduziram e cresceram ali, ó. Aqui mais 2 exemplos da moeda. Olha a concentração de bactérias que cresceu. E do tênis, nós temos uma colônia de bactérias aqui, ó, e uma colônia de bactérias aqui separada. Então olha que interessante o crescimento de bactérias no caldo de carne. Obrigado, pessoal.